Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família nesse momento. Mais uma madrugada na presença do nosso Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pela tua vida, você que tem nos acompanhado aqui. Eu não sei o horário que você tem tempo para fazer esse teu devocional, mas que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Amém? Eu vejo que alguns irmãos colocam aí alguns comentários e eu fico feliz por você estar comentando, por você estar compartilhando, porque a vida de outras pessoas vão ser abençoada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que já está nos acompanhando aí sabe que nós estamos lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Nós estamos aí já chegando hoje no capítulo 26. Vamos iniciar aqui ver o início de todo o sofrimento do nosso mestre até a sua crucificação e ressurreição. Daqui para frente agora nós iremos analisar os capítulos que vai falar tudo sobre o que antecedeu a morte de Jesus na cruz. Amém? Mas antes eu quero orar por você, quero orar com você nesse momento, para que o Senhor visite a tua casa e a tua família. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai querido, aqui estou, Senhor, para unir a minha fé com a fé desses irmãos e irmãs que têm orado conosco. Meu Deus amado, em nome de Jesus, pedimos perdão das nossas transgressões, das nossas falhas, se cometemos algum pecado em pensamento, palavras, atitudes que não convêm. Meu Deus, neste momento, que o Senhor possa nos perdoar em nome de Jesus. Ó Pai querido, adentramos diante a Tua presença com temor e tremor diante do Senhor, crendo, ó meu Deus, que o Senhor é Deus poderoso nos céus e na terra. Todo o poder foi-lhe dado nos céus e na terra. Neste momento, ó Pai querido, eu uno a minha fé com a fé dessas irmãs, desses irmãos que estão neste momento, ó Pai querido, crendo que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus soberano. Pai amado, em nome de Jesus, alcança, meu Deus, nesse momento. Visita, Senhor, a família do teu servo. Visita, meu Deus amado, os seus filhos. Ó Pai santo e eterno, esse pai que está clamando pela libertação do filho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que através da oração, através do jejum, meu Deus amado, vidas podem ser resgatadas. Pai santo e eterno, eu entrego a vida desse irmão nas tuas mãos agora, que está, meu Deus, em um propósito de oração, em um propósito de jejum, para que o seu casamento seja restaurado. Meu Deus, eu creio, ó Pai querido, que o Senhor restaura o casamento do teu servo. Eu creio que o Senhor tem poder para trazer de volta a família, a volta da mesa, a harmonia com os filhos. Meu Deus amado, ele iniciou esse propósito e está crendo, meu Deus, que o Senhor vai agir. E eu creio, meu Deus amado, eu creio, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor vai trazer de volta a esposa, vai quebrantar o coração e os dois irão caminhar na tua presença. Meu Deus, não é do desejo do Senhor que eles continuem, meu Deus, separados, já estão por algum tempo, mas o Senhor está trabalhando neste momento, nesse casamento. Ó Pai, visita o coração dela, em nome de Jesus, quebranta o coração dela. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo agora a fúria do maligno contra esse relacionamento. Eu repreendo em nome de Jesus agora toda ação demoníaca, em nome de Jesus, que seja quebrada agora toda ação do nosso adversário no mundo espiritual contra o casamento do teu servo. Meu Deus amado, essa irmã que tem clamado
pela vida do esposo. Toma nas tuas mãos, meu Deus, esta mulher. Pai querido, que o Senhor visita a casa dela, visita a família dela. Meu Deus, dentro de alguns dias, eu creio, ó Pai, que a tua serva vai ouvir uma boa notícia. Ah, meu Deus amado, esse homem que há tanto tempo não caminha com ela na obra, meu Deus amado, o Senhor está trabalhando, irá mudar, Pai querido, essa história, irá mudar este cativeiro. Em nome de Jesus, meu Deus, toma em tuas mãos, Pai querido, os nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças. Meu Deus, tanto o inimigo tem batalhado, ó Pai querido, para tirar estas crianças da tua presença, para tirar esses adolescentes da tua presença. Meu Deus, visita agora, Senhor, esta família, visita agora, meu Deus, esse lar, em nome de Jesus, nesta madrugada, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro, ó Pai querido, esses irmãos que estão neste canal inscritos aqui. Meu Deus, toma nas tuas mãos, irmãos de perto, irmãos de longe, ó Pai Santo, o Senhor atravessa fronteiras, vai além dos oceanos agora, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos a nossa nação, meu Deus amado, entra, ó Pai, com providência. Tende misericórdia, meu Deus, da nação brasileira. Ó Pai querido, nós estamos vivendo os últimos tempos. Que o Senhor possa fortalecer, meu Deus, aqueles que têm feito menção no teu nome. Ó Pai santo e eterno, em nome de Jesus, fortalece aqueles, meu Deus, que têm buscado o Senhor de todo o coração. Fortalece, meu Deus, as igrejas, ó Pai. Ah, Senhor, os templos que têm buscado o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus, ó Pai querido, dando a oportunidade de arrependimento, dando a oportunidade de uma nova vida. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai Santo. Nos dê, Senhor, um dia abençoado, nos dê um final de semana abençoado debaixo da tua proteção, para a honra e a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí neste momento ouvindo esse áudio, esta oração, que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro à tua vida, no nome de Jesus. Amém? Pega aí a tua Bíblia, nós iremos ler o capítulo de número 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui a consulta dos sacerdotes e dos mestres da lei, vamos ver o jantar em Betânia, o preço da traição e a última Páscoa. Pedro é avisado, Jesus no Getsêmani, e por aí vai, meus irmãos, porque o capítulo de número 26 é 75 versículos, meus irmãos. Isso mesmo, é um dos maiores capítulos da Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu peço que você tenha aí paciência, que nós iremos estudar todo esse capítulo nesse momento, né? Não vamos fazer um estudo, na verdade, a gente faz aqui uma leitura, tá bom? E eu faço alguns respaldos aqui, alguns comentários dentro de cada assunto, amém? Verso 1, você vai encontrar também esta passagem em Marcos, do 14, do verso ao 2, Lucas 22, do 1 ao 2. Quando Jesus terminou de dizer todas estas coisas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote chamado Caifás e decidiram prender Jesus a traição e matá-lo. Dizia, porém, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Amém? Nós já começamos a observar aqui que já havia, a partir daqui, um complô para matar o nosso mestre, mas eles não queriam causar tumulto porque estava próximo da Páscoa. Amém? Verso número 6, nós vamos ver o jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso perfume, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Ao ver isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que desperdício? Para que esse desperdício?
Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, reconhecendo isto, lhes disse: por que perturbais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que aonde quer que esse evangelho for anunciado, em todo o mundo também será contado, o que ela fez para a memória sua. Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida dos irmãos que conhecem de Bíblia, que frequentam uma igreja, sabe dessa mulher que derramou esse nardo puro, esse perfume precioso sobre o Senhor Jesus. E ali ela foi questionada, os discípulos começaram a questionar que seria um desperdício, para que fazer aquilo, porque poderia muito bem vender e dar aos pobres, né? Mas Jesus disse que essa mulher estava fazendo isso, preparando o corpo dele para o sepultamento, e isso ficaria em memória dela para sempre. Aonde o evangelho fosse pregado, essa mulher, a ação dela seria contada. Amém? E é isso que nós estamos vendo até hoje. Verso 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a vós? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. Aqui nós já vemos também algo muito conhecido dos irmãos cristãos sobre essa questão da traição. O Judas Iscariotes foram ter aí com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus e acabou recebendo 30 moedas de prata para isso. E aí ficou procurando a oportunidade, até que lá na frente nós vamos ver o momento que ele faz isso. Verso 17, nós vamos ver sobre a Páscoa, que é a Santa Ceia. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para comemorares a Páscoa? Respondeu-lhe ele: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram conforme Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comia, disse-lhe: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ou seja, Jesus já estava aqui mostrando que ele já sabia quem iria trair, não é verdade? E eles, entristecendo muito, começaram um a um a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas o que o traía. Por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Meus irmãos, Jesus aqui pediu para que os discípulos preparassem ali a ceia, e quando estava sentado à mesa, ele disse que alguém o trairia. E aí todos começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Será que sou eu? E quando o Judas, ele questiona Jesus: sou eu, mestre? Jesus disse: tu disseste. Ou seja, tu quem está dizendo. Mas Jesus já sabia que seria o Judas.
E aí nós vemos aqui esse ato da ceia que nós fazemos até hoje. Algumas igrejas fazem uma vez por mês, outras por semana, outras cada vez que a igreja se reúne, ou anual. Nós não temos aqui uma regra, mas Jesus faz esse ato em memória dele, no que Paulo também vai fazer lá aos Coríntios, lá que todo mundo já é conhecido também. Amém? Pedro é avisado a partir do verso 31, então Jesus lhes disse: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro lhes disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca abandonarei. Disse Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhes Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? O erro de Pedro aqui, todos também, nós já sabemos. Pedro afirmou que não negaria Jesus, mas quando Jesus disse para ele: olha Pedro, ainda esta noite você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. E isso realmente aconteceu. Logo mais à frente nós iremos ver sobre isso. Amém? Eu estou correndo, irmãos, porque é muito grande. São 75 versículos, o capítulo 26. Então Jesus foi com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Preste muita atenção nisso, meus irmãos. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e descansais? Olhai, é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Meus irmãos, esta passagem também é muito conhecida e também muito tremenda. Se nós analisarmos minuciosamente essa passagem no Getsêmani, nos ensina, quer não, ela nos ensina tremendamente. Porque nós vemos Jesus em seus momentos agoniantes, porque uma crucificação o aguardava, um espancamento intenso estava aguardando. E nós podemos observar que Jesus disse assim: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feito como tu queres. Meus irmãos, uma coisa eu observo aqui, que muitos cristãos hoje falam: não precisa orar muito não. Jesus nem mandou orar, Jesus não mandou orar muito. Nós vemos aqui, Jesus passa 1 hora e volta e encontra os discípulos dormindo e diz para Pedro: olha, vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora. Ou seja, durante algumas horas Jesus passou ali orando, nesse momento tão terrível na qual ele iria passar. E os discípulos estavam tão carregados de sono, tão pesados, porque cada vez que Jesus ia, quando Jesus voltava, eles estavam dormindo.
Ou seja, é necessário orar, é necessário buscar a presença do Senhor, é necessário estar em constante comunhão. Ah, pastor, não consigo orar 20 minutos, não consigo orar 10. Meus irmãos, é necessário orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não importa quanto tempo, é necessário a oração. E aí Jesus vai prosseguir, porque ele vai dizer que o traidor estava se aproximando. Amém? O verso 47 diz: e quando ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varas, enviados pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor deram-lhes um sinal dizendo: o que eu beijar, esse, prendei-o. E logo aproximando de Jesus lhes disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhes disse: guarda a tua espada, pois todos que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão: saístes com espadas e varas para prender-me, como a um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco ensinando no templo e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Meus amados irmãos, passagem muito forte aqui, um momento em que Jesus é preso, que Jesus foi entregue nas mãos desse povo enfurecido que queria prender Jesus. O escritor aqui, Mateus, ele só diz que um dos que estava com Jesus que cortou a orelha, mas nós podemos observar que os outros evangelistas, eles falam que foi Pedro. Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Meus irmãos, a partir daqui o sofrimento de Jesus inicia-se. A partir desse momento, toda aquilo que a gente já conhece, a gente vai vendo aqui um passo a passo desses acontecimentos terríveis na vida do Senhor. Amém? Verso 57, os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro, porém, o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscava falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não achava, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Finalmente chegaram 2, afirmando: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada responde a essas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhes disse: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros ou bofetadas, e outros bofeteava dizendo:
Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Meus irmãos, meus amados irmãos, que terrível esses momentos do Senhor. E por que Jesus aguentou tudo isso, pastor? Por que Jesus mesmo, como ele disse uns versos mais atrás, quando Pedro cortou a orelha do homem aqui, do servo do sumo sacerdote, o Senhor falou: calma aí, Pedro. Tu acha que eu não poderia orar ao Pai e Ele me enviaria uma legiões de anjos para me tirar daqui? Mas Jesus veio para cumprir, meus irmãos, as Escrituras. E tudo o que Ele fez, tudo o que foi profetizado se cumpriu em Jesus. Então, a partir desse momento, irmãos, nós começamos a observar já todo o sofrimento do nosso Mestre. E por quê? Por mim e por você. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, você já havia sido escolhido por Jesus, amém? Ele já tinha feito esse grande sacrifício por você na cruz do Calvário, amém? E aí 69 nós vamos ver que Pedro nega a Jesus, e olha que lá atrás o Senhor havia falado, quando nós fomos observar lá no verso 31, Jesus disse que Pedro o negaria, e Pedro disse que não, que jamais negaria o Senhor, e isso acabou acontecendo. Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e lhes disse: tu também estava com Jesus, o Galileu? Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pátio, para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximou os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Saindo dali, chorou amargamente. Meus amados irmãos, a passagem em que Pedro nega Jesus também é uma passagem tremenda e que nos ensina algumas coisas. Primeiro, o que nós podemos tirar, irmãos, desta passagem? As pessoas conheceram Pedro pelo jeito de falar, conheceram Pedro pelo jeito de andar, pelas vestes que ele vestia. Isso nos mostra, irmãos, que o cristão, o servo de Deus, ele é reconhecido, ele é reconhecido nas suas ações, na sua maneira de falar, nas suas vestes, é reconhecido por algumas características, e isso é muito importante. Uma outra coisa muito séria que nós podemos observar é que Pedro se arrepende. Depois de ter traído o mestre, ele se arrepende, ele chorou amargamente e Pedro foi perdoado, irmãos. O que não ocorreu com Judas, que logo na frente nós vamos ver nos próximos capítulos aí, nós vamos ver o que ocorreu com Judas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Perdão aí que o vídeo hoje ficou um pouquinho longo por conta desse capítulo 26. E na próxima madrugada nós iremos ver aí sobre o suicídio de Judas, já no capítulo 27, que também é um pouquinho grande, é aí 66 versículos, mas eu creio que você está bem interessado por essa história, o desenrolar, o desfecho dela, que a grande maioria já sabe, mas nós iremos ver mais algumas coisas importantes para reflexão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e te dê um dia abençoado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz de Jesus.